Ator 1. O vestido ainda tinha o cheiro da loja onde fora escolhido 3 meses antes. E Mariana Teixeira lembrava-se exatamente do peso dele nos ombros no instante em que a porta da igreja se abriu de par em par, sem que ninguém a tivesse aberto. Uma mulher que ninguém reconhecia atravessou o corredor central com passos firmes, ignorando os olhares e os murmúrios que se espalhavam pelos bancos. Ela parou a poucos metros do altar, olhou diretamente para Rui Almeida e disse uma única frase que fez o padre interromper a cerimônia a meio de uma palavra. Rui empalideceu. Não disse nada. E foi exatamente esse silêncio, mais do que a frase em si, que gelou o sangue de Mariana ali mesmo de pé, com o véu ainda preso ao cabelo. Para entender como se chegou àquele instante, era preciso voltar a uma tarde de outono, cerca de 2 anos e meio antes, em que Mariana e Rui se conheceram numa apresentação de projetos de arquitetura em Lisboa. Ela trabalhava havia 6 anos como arquiteta num ateliê de médio porte no Chiado, responsável por projetos de reabilitação urbana, e ele geria uma empresa de consultoria financeira que crescera rapidamente nos últimos anos. O encontro fora quase acidental, uma troca de cartões. Após uma pergunta feita durante o intervalo de uma conferência, mas rapidamente se transformara em jantares semanais e poucas semanas depois num namoro que ambas as famílias acompanhavam com entusiasmo desde o início. Os pais de Mariana, sobretudo, o pai tinha um grande apreço por Rui, elogiando a sua educação, a maneira como tratava a filha e a estabilidade que parecia oferecer. Nos jantares de domingo, em casa dos Teixeira Rui, era sempre recebido com afeto genuíno, participava das conversas com naturalidade e ajudava a pôr a mesa sem que ninguém precisasse pedir. Mariana via nele exatamente o tipo de parceiro que sempre imaginara ter presente e atento, capaz de rir das próprias falhas, sem se levar demasiado a sério. Nos primeiros meses ele falava pouco sobre a própria família, mencionando apenas de passagem que o pai tinha falecido havia cerca de 2 anos. Um assunto que parecia ainda doloroso e que Mariana, respeitosa, nunca insistiu em explorar. Ao longo de 2 anos e meio de namoro, nunca houve motivo sério para desconfiança, e o pedido de casamento feito num terraço com vista para o Rio Tejo pareceu a continuação natural de tudo o que tinham construído juntos. Os meses seguintes encheram-se de preparativos de escolha do espaço, prova de bolo, seleção de flores, discussões animadas sobre a lista de convidados que rapidamente ultrapassou o número inicialmente planeado. Catarina, a melhor amiga de Mariana, desde os tempos de faculdade, envolveu-se em cada etapa com o mesmo entusiasmo, tornando-se uma presença constante nas semanas que antecederam o grande dia. Ainda assim, nas últimas semanas, antes do casamento, Mariana notou pequenas mudanças no comportamento de Rui que na altura escolheu não valorizar. Ele começou a atender chamadas em outra divisão da casa, fechando a porta com um cuidado que antes não existia, e por 2 vezes cancelou compromissos com o argumento vago de um assunto de trabalho complicado. Numa dessas ocasiões, Mariana reparou que ele guardara o telemóvel virado para baixo, sobre a mesa da cozinha, um gesto tão pequeno que quase passou despercebido, mas que mais tarde recordaria com outro peso. Quando perguntou se estava tudo bem, ele respondia com um sorriso rápido, dizendo que era apenas o estresse dos preparativos finais. E ela, envolvida com convites fornecedores e provas de vestido, preferiu acreditar nele. Catarina chegou a comentar que Rui parecia distraído numa das últimas provas do vestido, olhando várias vezes para o telemóvel, sem realmente prestar atenção às opiniões que lhe pediam sobre a renda da manga ou o comprimento da cauda. Mariana desvalorizou o comentário na altura, atribuindo tudo à ansiedade natural de quem está prestes a casar, embora em retrospectiva reconhecesse que aquela distração tinha um padrão que se repetia com frequência crescente. Nenhuma das duas amigas imaginava, contudo, que
que aquelas ausências mentais estivessem ligadas a algo que Rui vinha adiando havia meses e que escolhera não partilhar com ninguém, nem mesmo com a mulher que estava prestes a desposar. Na noite anterior ao casamento, os dois jantaram separadamente, seguindo a tradição que ambas as famílias insistiram em manter. Mariana lembrava-se de ter enviado uma mensagem a Rui a desejar boa noite, e da resposta dele ter demorado mais do que o habitual, algo que também não considerou relevante na altura, atribuindo o atraso aos últimos telefonemas de despedida de solteiro com os amigos mais próximos. Dormiu pouco mais por excitação do que por nervosismo, e acordou cedo na manhã seguinte, no apartamento dos pais onde Catarina já a esperava com café, e um sorriso largo, pronta para ajudar com os últimos preparativos antes da cerimônia marcada para as 11 horas da manhã. A igreja escolhida ficava no centro histórico de Lisboa, um edifício do século XVIII, com uma fachada de pedra que Mariana sempre admirara desde criança, situada perto de uma pequena praça com um chafariz, onde os convidados se reuniam antes de entrar. Os convidados começaram a chegar por volta das 10h30, cumprimentando-se com a formalidade elegante própria das ocasiões importantes, enquanto Mariana se preparava numa sala lateral ajudada pela mãe e por Catarina, que ajustava os últimos detalhes do véu com mãos cuidadosas. Rui já estava junto ao altar quando Mariana entrou pelo corredor principal do braço do pai, sentindo o coração bater com uma mistura de nervosismo e felicidade que ela descreveria mais tarde como o momento mais puro daquele dia inteiro. A cerimônia começou sem qualquer sinal do que estava para acontecer. O padre conduzia as palavras com a cadência habitual, os convidados observavam em silêncio respeitoso e Rui segurava as mãos de Mariana com uma firmeza que ela interpretou como certeza absoluta. Foi precisamente no momento em que o padre se preparava para conduzir a troca de votos que a porta da igreja se abriu com um som seco que ecoou por todo o espaço, atraindo todos os olhares para o fundo do corredor. Mariana virou-se, ainda sem perceber a gravidade do que estava prestes a testemunhar, e viu uma mulher que nunca tinha visto na vida caminhar decidida em direção ao altar, como se tivesse todo o direito de estar ali. Ato 2. A frase pronunciada por Sofia Ramos ecoou pelas paredes de pedra da igreja, com uma clareza que ninguém conseguiu ignorar. Ela disse que Rui tinha um compromisso por resolver algo que ele sabia muito bem o que significava e que não podia continuar aquele casamento sem que a verdade fosse dita. Não explicou mais nada. Ficou ali parada, com os olhos fixos em Rui, esperando uma resposta que ele parecia incapaz de formular. Os convidados começaram a levantar-se dos bancos, uns em choque, outros já a sussurrar teorias entre si, enquanto o padre olhava alternadamente para o casal e para a desconhecida sem saber como conduzir aquele momento. Mariana sentiu as pernas fraquejarem, mas não desmaiou, nem gritou, nem fez nenhum dos gestos dramáticos que talvez fossem esperados numa situação como aquela. Olhou para Rui à espera de uma negação imediata de um "isto é um engano", ou de qualquer palavra que desfizesse o peso daquela frase. Mas ele continuava calado, com o rosto transformado numa máscara de choque, que não se sabia se era culpa ou apenas surpresa. O pai de Mariana avançou alguns passos, tentando perceber o que se passava, enquanto a mãe de Rui, sentada na primeira fila, levava a mão à boca sem conseguir esconder o próprio espanto. Foi Catarina quem primeiro se moveu atravessando o corredor lateral para chegar junto de Mariana, segurando-lhe o braço com firmeza discreta. Sussurrou-lhe que precisavam de sair dali, que aquilo não era o lugar nem o momento para exigir explicações diante de mais de 100 pessoas, e Mariana, ainda incapaz de formar pensamentos completos, deixou-se conduzir para fora pela porta lateral da sacristia. Atrás delas, a confusão continuava a crescer, com familiares de ambos os lados, a tentar perceber quem era, afinal, aquela mulher e o que a frase realmente significava,
algumas vozes já especulando abertamente sobre filhos escondidos ou relações paralelas. Rui tentou segui-las, mas o pai de Mariana colocou-se à frente dele, impedindo-o de avançar com uma expressão que misturava fúria contida e incredulidade. As vozes elevaram-se dentro da igreja e alguém sugeriu que Sofia Ramos fosse convidada a explicar-se ali mesmo, mas ela recusou, dizendo apenas que tinha cumprido o que viera fazer e que não devia mais satisfações a ninguém além do próprio Rui. Saiu pela porta principal antes que qualquer pessoa conseguisse impedi-la, deixando para trás um silêncio pesado, cortado apenas pelo som dos saltos dela, a afastar-se pelas escadarias exteriores da igreja, enquanto os floristas alheios ao caos continuavam a arrumar os últimos arranjos junto ao altar. Mariana passou os dias seguintes fechada em casa dos pais, incapaz de atender chamadas ou de responder às mensagens que se acumulavam no telemóvel. A mãe trazia-lhe chá, que esfriava sem ser bebido, e o pai evitava insistir em conversas, limitando-se a estar por perto em silêncio. Rui tentou falar com ela por diversas vezes, primeiro por telefone, depois pessoalmente à porta da casa, mas ela recusou-se a recebê-lo, sentindo que qualquer conversa naquele momento seria movida apenas pela dor e não pela clareza que precisava encontrar. Catarina manteve-se ao seu lado durante essas primeiras jornadas, evitando pressioná-la a tomar qualquer decisão precipitada, e foi ela quem sugeriu ao final da primeira semana que talvez fosse necessário procurar a própria Sofia Ramos para entender o que realmente estava por trás daquela frase. A ideia assustou Mariana no início, mas quanto mais pensava nisso, mais percebia que continuar na incerteza seria pior do que enfrentar a verdade, fosse ela qual fosse. Com a ajuda de Catarina, conseguiram descobrir que Sofia trabalhava numa clínica veterinária em Cascais, informação obtida através de um conhecido comum que a reconhecera nas fotografias tiradas por convidados durante a confusão do casamento. Depois de 2 dias a hesitar, revendo mentalmente dezenas de cenários possíveis, Mariana decidiu ir até lá pessoalmente, sem avisar, preferindo uma conversa direta a mais um telefonema que poderia ser ignorado. O encontro aconteceu numa tarde de sábado, no pequeno café ao lado da clínica, onde Sofia aceitou sentar-se com Mariana depois de um momento inicial de hesitação visível no rosto. Começou por pedir desculpa pela forma como tinha interrompido a cerimônia, admitindo que talvez devesse ter procurado outra maneira de chegar até Rui. Mas explicou que tinha tentado contactá-lo várias vezes nas semanas anteriores, sem qualquer resposta. Foi então que revelou, com uma calma que contrastava com o caos que tinha causado, que a frase dita na igreja não se referia a nenhuma relação amorosa, nem a qualquer segredo do gênero que Mariana e todos os presentes tinham presumido. Sofia explicou que era veterinária responsável por um pequeno canil de apoio a animais abandonados, um projeto que o pai de Rui, já falecido, tinha fundado e financiado durante mais de uma década antes de morrer. Rui sabia da existência dessa dívida moral, herdada informalmente do pai, mas vinha adiando qualquer decisão sobre o assunto. Havia meses sem nunca mencionar isso a Mariana, por considerar um assunto pessoal e complicado de explicar, sem entrar em detalhes sobre a relação difícil que tivera com o próprio pai. As ligações misteriosas e o comportamento reservado nas semanas antes do casamento tinham sido, na verdade, tentativas de Sofia insistir para que Rui resolvesse aquele assunto antes que ela própria fosse forçada a fechar o projeto por falta de fundos. Mariana ouviu tudo em silêncio, tentando encaixar aquela explicação com a imagem que tinha construído na cabeça durante os dias anteriores, cheios de suposições sobre traições e filhos escondidos. Sofia mostrou-lhe mensagens antigas trocadas com Rui, onde ele prometia repetidamente resolver isto antes do casamento, sem nunca especificar do que se tratava,
e Mariana reconheceu ali o mesmo padrão de evasivas que tinha notado nas semanas antes da cerimônia. Agora, finalmente, com um contexto que fazia sentido. Ainda assim, restava uma pergunta incômoda. Por que é que Rui escolhera o silêncio total, em vez de simplesmente explicar a situação a ela mesmo que fosse um assunto delicado envolvendo a memória do pai? Foi então que Sofia mencionou quase em jeito de desabafo que alguém tinha insistido persistentemente para que ela comparecesse justamente naquele dia e àquela hora, alegando que seria a única forma de Rui levar o assunto a sério. Essa pessoa identificou-se como conhecida da família Teixeira, e Sofia, sem desconfiar de más intenções, tinha aceitado a sugestão sem questionar mais a fundo. Ao ouvir isso, Mariana sentiu um novo desconforto instalar-se, percebendo que talvez a interrupção do casamento não tivesse sido apenas fruto de um mal-entendido entre Rui e Sofia, mas também resultado de alguém que quisera deliberadamente transformar aquilo num escândalo público. Ato 3. Mariana voltou para a casa dos pais naquela noite com a cabeça cheia de perguntas que não conseguia ordenar, e foi só na manhã seguinte, depois de uma noite mal dormida, que decidiu falar com Catarina sobre o que Sofia lhe tinha contado. Foi Catarina quem sugeriu, com uma expressão cautelosa, que talvez fosse útil perguntar diretamente ao pai de Mariana se ele conhecia alguém que pudesse ter interesse em sabotar o casamento, já que a menção a alguém ligado à família Teixeira não podia ser ignorada. Mariana relutou inicialmente em levantar essa suspeita dentro de casa, mas percebeu que não tinha outra forma de avançar sem enfrentar a pergunta de frente. Nessa mesma tarde, sentou-se com o pai na sala, explicando com detalhe tudo o que Sofia lhe tinha revelado no café em Cascais, incluindo a menção à pessoa que a tinha instigado a aparecer precisamente naquele dia. O pai de Mariana, visivelmente perturbado, admitiu que nas últimas semanas tinha tido alguns desentendimentos comerciais com um antigo sócio, Fernando Basto, que se sentira prejudicado após a dissolução de uma parceria de negócios envolvendo terrenos na zona de Sintra. Fernando tinha, inclusive, feito ameaças veladas durante uma reunião tensa, dizendo que encontraria forma de o fazer pagar, frase que, na altura, o pai de Mariana interpretara apenas como bravata de um homem orgulhoso a lidar com uma perda financeira. Catarina, que tinha ficado a ouvir a conversa sentada junto à janela, lembrou-se então de ter visto Fernando Basto entre os convidados no dia do casamento, um detalhe que, na confusão do momento, ninguém tinha considerado relevante. Decidiram investigar mais a fundo e foi através de um contato direto com a clínica veterinária de Sofia que conseguiram confirmar que a pessoa que a tinha procurado, identificando-se como amigo da família Teixeira e insistindo para que ela comparecesse à igreja naquele dia específico, correspondia à descrição física de Fernando. Sofia, ao ser confrontada com uma fotografia mostrada por Catarina, reconheceu-o sem qualquer hesitação, confirmando que tinha sido ele quem lhe telefonara 3 vezes na semana anterior ao casamento. A peça que faltava encaixou-se então com clareza. Fernando Basto, movido pelo ressentimento da parceria desfeita, tinha manipulado Sofia para que ela aparecesse na cerimônia sabendo que a frase ambígua sobre um compromisso por resolver seria suficiente para semear caos e desconfiança sem que ele próprio precisasse aparecer publicamente envolvido. Sofia, por sua vez, agira de boa fé, acreditando genuinamente que aquela seria a única forma de pressionar Rui a cumprir o compromisso financeiro deixado pelo pai, sem imaginar que estava a servir de instrumento para uma vingança que nada tinha a ver com ela. Com essas informações reunidas, Mariana sentiu que finalmente tinha uma base sólida para procurar Rui e ouvir a versão dele, algo que tinha evitado durante toda aquela semana por medo do que poderia descobrir. Encontraram-se num café tranquilo perto do Príncipe Real,
longe de olhares curiosos, e Rui começou por pedir desculpa não pela existência da dívida com o projeto de Sofia, mas pelo silêncio que mantivera sobre o assunto durante meses. Explicou que a relação com o pai tinha sido marcada por anos de distanciamento e que lidar com aquele compromisso financeiro reabria feridas que preferia não discutir nem mesmo com Mariana, receando que ela visse nele fragilidades que sempre tentara esconder. Mariana ouviu-o sem interromper, reconhecendo no relato uma sinceridade que contrastava com o silêncio absoluto que ele mantivera na igreja. Perguntou-lhe diretamente por que não tinha simplesmente negado qualquer insinuação de traição naquele momento, e Rui admitiu que o choque de ver Sofia, ali associado à vergonha de expor publicamente a história complicada com o pai, o tinha deixado momentaneamente incapaz de reagir. Não fora culpa que o silenciara, mas um misto de surpresa e medo de que qualquer explicação dita, às pressas diante de tantas pessoas, soasse pior do que realmente era. Nos dias seguintes, com a ajuda do pai de Mariana, que se sentiu no dever de reparar o mal-estar causado pelo antigo sócio Fernando Basto, foi confrontado diretamente sobre o seu envolvimento no episódio. Diante das provas reunidas, incluindo o testemunho de Sofia e o reconhecimento fotográfico, Fernando não conseguiu sustentar qualquer negativa convincente, e o assunto acabou por ser resolvido de forma discreta entre as famílias, sem necessidade de expor publicamente mais do que já tinha sido exposto na própria cerimônia interrompida. Sofia, ao perceber como tinha sido usada, procurou pessoalmente Mariana e Rui para pedir desculpa, e Rui aproveitou o encontro para finalmente formalizar o apoio financeiro que devia ao projeto de proteção animal do pai, encerrando um assunto que já se arrastava havia demasiado tempo. Mariana e Rui passaram as semanas seguintes a reconstruir com conversas longas e por vezes difíceis a confiança que tinha sido abalada não pela traição que se temera, mas pelo hábito de Rui de guardar silêncio sobre assuntos dolorosos. Mariana deixou claro que não precisava de um parceiro sem falhas, mas de alguém disposto a partilhar até as partes mais complicadas da própria história. E Rui comprometeu-se a isso com uma sinceridade que ela sentiu genuína, sem grandes promessas teatrais. Apenas pequenas mudanças, consistentes no dia a dia, como partilhar detalhes do trabalho ou mencionar preocupações antes que se transformassem em silêncios prolongados. 3 meses depois, decidiram realizar uma nova cerimônia, desta vez mais pequena, apenas com família próxima e amigos íntimos, numa quinta, nos arredores de Sintra, rodeada de oliveiras. Sofia, convidada por iniciativa da própria Mariana, compareceu discretamente, e a presença dela ali em paz e sem qualquer sombra de escândalo funcionou quase como um fechar de ciclo simbólico para todos os envolvidos. Ao trocarem os votos pela segunda vez, Mariana sentiu que aquele sim carregava um peso diferente do primeiro, não a inocência de quem nunca duvidou, mas a certeza mais sólida de quem enfrentou a dúvida e escolheu ainda assim confiar. O amor verdadeiro. Pensou Mariana. Naquele momento, não é aquele que nunca é posto à prova, mas aquele que resiste quando a verdade, por mais desconfortável que seja, finalmente vem à tona.